Na sexta-feira, na aula de filosofia, eu citei um teste de psicologia que comprova que nós seres humanos preferimos sentir até mesmo dor do que tédio. Alguns alunos vieram me pedir o link na DM e eu achei interessante até fazer um vídeo e publicar aqui nas redes sociais que de repente interessa mais alguém, né? Esse teste ele já foi aplicado e replicado várias vezes, tá? Então se chegou a uma comprovação de que, de fato, nós seres humanos parece se incomodar menos com a dor do que com o tédio. O tédio parece mexer mais com a gente. Esse teste, na verdade, eu vi ele pela primeira vez num canal do YouTube chamado Vissalce, tá? Vissalce. O apresentador do programa, ele foi patrocinado pelo YouTube e fez uma série. Então, uma série patrocinada pelo YouTube chamado Mindfield. O primeiro episódio da primeira temporada fala sobre isolamento. E esse apresentador, ele é muito bem-humorado, ele é didático, até parece uma coisa meio stand-up assim, só que sem perder a credibilidade. Recorrentemente ele faz auto-experimento, então ele se coloca ali no meio do experimento e pede para cientistas analisarem e tudo mais, é bem legal. Nesse primeiro episódio, o começo desse primeiro episódio, ele faz esse teste do tédio, que na verdade ele não participa. Ele chama um voluntário, uma pessoa, e é apresentado para essa pessoa uma maquininha, um aparelho, e nesse aparelho tem um botão que quando a pessoa pressiona, ela toma um choque relativamente forte. Ele pergunta para essa pessoa se ele apertaria esse botão novamente. Essa pessoa responde que não. Pois bem, essa pessoa ela é direcionada a uma sala onde não tem nada demais, é uma sala que não tem nenhum estímulo, a pessoa está sem celular, sem nada para fazer, e inacreditavelmente em menos de 2 minutos essa pessoa volta a apertar o botão. E aí ele traz, né, toda essa base psicológica dos estudos já feitos anteriormente, comprovando de que sim, de fato, até mesmo sentir dor é preferível do que sentir tédio. E nesse momento é quando a psicologia ela começa a conversar com a filosofia. Na verdade, eu gostaria até de mudar a expressão. Eu acho que é nesse momento que a psicologia convida a filosofia, que a ciência convida a filosofia para a gente conversar e para a gente desdobrar esse descobrimento. O tédio, ele é um tema que não é novo na filosofia. Muitos pensadores já falaram a respeito disso. Eu gosto bastante do Heidegger. Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, no texto O que é Filosofia, o Heidegger ele vai falar que no tédio as coisas se tornam indiferentes, tá? Indiferentes. Então, primeiro corte com a citação do Heidegger, diz ele lá. O profundo tédio, que como névoa silenciosa desliza para cá e para lá, nos abismos da existência, nivela todas as coisas, os homens e a gente mesmo com elas, numa estranha indiferença. Esse tédio manifesta o ente em sua totalidade. O ser humano, Dasein, como Heidegger vai chamar, ele começa a perceber as coisas como se não houvesse uma diferença, ou seja, tudo parece igual, tudo cai na mesmice. Então, se são apresentados para você 3, 4, 5 atividades diferentes, você vai achar todas elas chatas, todas elas sem importância, todas elas indiferentes. O Heidegger ele vai falar até, inclusive, que o tédio já é um sinal para angústia, né? Antecede a angústia, mas aí já é outro papo. É interessante pensar. No tédio, tudo se torna indiferente, tudo se torna sem graça, sem sal. Isso também me faz lembrar o psicanalista Joel Birman, o sujeito na contemporaneidade. Aí a gente fala sobre psicologia, só que uma teoria psicológica, né? Não um teste psicológico, mas uma teoria psicológica que é a psicanálise. O Joel Birman, nesse texto, né, que inclusive foi uma colega de classe que me emprestou, ele vai falar que o sujeito contemporâneo, ou seja, nós que estamos inseridos nesse tempo, nós temos pouca capacidade de lidar com o sofrimento, né? E o Birman ele vai fazer uma diferenciação entre o sujeito hoje contemporâneo e o sujeito moderno que era na época de Freud, ou seja, 100 anos atrás, 120 anos atrás mais ou menos, né, 150 anos atrás. Que esse ele vai chamar de sujeito moderno, tá? O sujeito moderno do Freud. Ele vai dizer que aquele sujeito moderno lá da época do Freud, ele conseguia lidar muito mais com o sofrimento. E hoje a gente consegue lidar muito menos com o sofrimento e a gente tenta estancar a dor. Segundo corte agora com a citação do Birman, ali no segundo parágrafo, diz ele: a subjetividade contemporânea não consegue mais transformar facilmente dor em sofrimento. Estaria justamente aqui a marca específica pela qual a subjetividade metabolizava o mal-estar na modernidade, de maneira que a dor se interiorizava pelo sofrimento e com ele.
No entanto, a dor passou a ser o traço insofismável e inconfundível pelo qual o sujeito se confronta com o mal-estar hoje. Lembrando, né, esse mal-estar na modernidade que o Biermann está citando é justamente aquele sujeito da época do Freud. O Biermann vai fazer uma dialética, ou seja, um jogo. Ele vai colocar o sujeito como se ele fosse espacializado e temporalizado. O que isso significa? Somos sujeitos que estamos inseridos no espaço e no tempo. O sofrimento é muito mais uma experiência temporal, porque quem sofre não sofre pontualmente, sofre continuamente, recorrentemente. Portanto, vamos imaginar a perda de um ente querido. Embora a notícia abale momentaneamente, é um sofrimento que ele é prolongado, porque você precisa lidar com aquele luto. O Biermann vai falar que nós estamos perdendo essa capacidade de nos temporalizar, ou seja, de lidar com questões que demandam mais tempo, né, propriamente dito. Biermann vai falar que um dos exemplos disso é o uso de medicamentos psiquiátricos. O uso de medicamentos psiquiátricos, eles agem pontualmente na dor, né, para apaziguar a dor momentânea. E eles não lidam com o sofrimento, porque os remédios não têm essa capacidade ainda, né? Não sei. O sujeito, portanto, hoje, ele sente muito mais dor do que sofrimento. E o remédio seria, portanto, uma forma de apaziguar a dor para não ter que lidar com o sofrimento. E por que eu estou trazendo o Biermann agora? Né? Porque eu acho que a dor do choque e o sofrimento do tédio tem a ver também com essa concepção de temporalização e espacialização. É preferível você sentir a dor do choque do que o sofrimento do tédio. Aquele contínuo é muito mais incômodo do que aquela dor pontual. É interessante pensar também, a partir desse teste, que em situações de tédio a gente pode colocar em situações ainda mais desagradáveis do ponto de vista para a nossa saúde mental. O que eu quero dizer? Você pode estar passando por uma fase de tédio, sair da sua casa porque você não está fazendo nada e se colocar em uma situação de risco, uma situação desagradável apenas para sentir alguma coisa. Mandar mensagem para ex, por exemplo, né? Porque a sua vida está entediada. Esse exemplo do tédio surgiu exatamente porque na passagem do anime Death Note, os dois personagens ali, o Light Yagami e o Ryuki, eles falam que estão fazendo o que estão fazendo por conta do tédio. Portanto, vale a reflexão. O que você faz para sair do tédio que, na verdade, te atrapalha ao invés de melhorar a sua condição? Talvez você sinta que esteja fazendo a coisa melhor, fugindo do tédio, mas na realidade você está entrando em uma outra condição que é ainda pior. Por que você foge do tédio? Por que o tédio é tão chato, é tão ruim? Será que o tédio não serve para nada? Deixa no comentário aí o que você achou disso aqui. Beijo, tchau!